A você que me assiste, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu companheiro de boas histórias. Fique conosco. E no programa de hoje, você confere a história de um artista multifacetado e ele vai compartilhar suas histórias conosco hoje. Felipe Melo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Conta um pouquinho aí da tua história para quem está nos assistindo. Então, é sempre meio confuso, assim, né? É confuso até pra mim, né? No início, assim, foi meio... Era uma pergunta meio que me chateava um pouco, assim. Tá, mas e aí, o que tu faz? Como assim que eu faço? O que eu faço? Eu sou ator, daí quando eu tô no palco eu tô atuando, eu sou ator. E aí quando eu tô atrás da câmera eu trabalho com audiovisual. E aí quando eu tô com uma guitarra eu sou músico. E aí então era sempre meio difícil, né? Mas depois com o tempo eu fui entendendo o que eu faço e isso me ajudou um pouco, assim, né? A dar essas respostas, não me sentir meio avulso, assim, né? O que é? Porque geralmente assim, tipo, tu faz um monte de coisas. Mas então tu não faz elas muito bem, né? Porque tu faz um monte de coisas. E aí eu comecei a entender que eu tenho projetos, na verdade. É isso. Eu não tenho um trabalho certinho, como a maioria das pessoas tem. São projetos que são os meus trabalhos, né? E aí, então, a pergunta correta seria não o que tu faz, é o que tu está fazendo, né? Tipo, no momento estou sendo isso. Fala um pouquinho dos seus projetos, então. Eu trabalho com audiovisual, né? Eu estou finalizando 3 projetos de documentário, né? Um documentário sobre os primeiros discotecários da cidade de Caxias do Sul, um documentário sobre a história da bateria em Caxias do Sul, bateria, né, instrumento musical, e também um documentário sobre um trabalho dos artistas plásticos Marcos Klassen, o Douglas Trancoso e a Giovanna Mazzoc. Estou também pré-produzindo um média-metragem, O Ajudante. A gente está em fase de pré-produção ainda. E deixa eu pensar, audiovisual. Estou finalizando os documentários. Estou finalizando uma série de programas de viagem de turismo que eu tenho o prazer de dirigir, né? E essa nova série vai ser na China, 2 cidades, Guangzhou e Hong Kong, que é meio China, meio não China, e também na África do Sul, que foi em Joanesburgo e Cape Town, que a gente foi em novembro do ano passado, a gente está finalizando agora. Tu está se destacando bastante no mercado como diretor mochileiro, né? Por conta disso, por conta dessas gravações que tu tens feito. Fala um pouquinho disso. Isso tudo começou lá atrás, assim, quando eu tinha 19 anos, eu fiz minha primeira viagem de avião, assim, que eu fui morar fora do país, fui para a Austrália, morei em Sydney, e aí, depois que eu comecei a viajar, eu não parei mais de viajar, né? E aí, durante esse meio dessa história toda, veio a paixão pelo audiovisual. Aí eu comecei a estudar, me formei em audiovisual publicitário na SPM, me formei em fotografia aqui, fiz uma pós em direção de cena também na SPM Porto Alegre. E aí eu tive esse convite. Eu tinha feito uma viagem em fevereiro de 2013 pela América do Sul. E em outubro do mesmo ano eu fui convidado para dirigir esse programa pelos mesmos lugares que eu já havia passado. Então eu tinha uns pontos a mais sobre qualquer outro candidato que pudesse fazer, porque, bom, vocês trabalham na TV, vocês sabem, tem uma questão de produção que eu já dominava, porque eu conhecia as cidades, conhecia os locais, já tinha ido viajar com a câmera, inclusive, por causa de um projeto pessoal, já tinha feito várias imagens, conhecia várias pessoas, então simplesmente eu voltei a visitar os lugares que eu já tinha ido. Foi minha primeira experiência com TV, na verdade. Eu nunca tinha dirigido nada para TV. O meu foco sempre foi no cinema, né? Tudo que eu estudei até hoje. Então foi uma grande experiência. A partir daí veio um convite da American Airlines para fazer um outro programa nos Estados Unidos. A gente conheceu 5 estados dos Estados Unidos. E isso ano passado, início do ano passado. E aí em novembro do ano passado surgiu um outro convite da South African para a gente viajar para a China e para a África do Sul. E aí, agora a gente está finalizando esses programas aqui e negociando outros.
outros convites, outras propostas para seguir adiante com esse projeto, né? E como é que foi essa experiência, assim, de pisar em terras estrangeiras fazendo o que tu gostas? Fala um pouquinho disso para nós. Porque pelo fato de, antes de começar a fazer isso, a poder trabalhar, né, com audiovisual em outros países, eu já fazia isso como turista, né? Então, nossa, nada mais fantástico do que unir o útil ao agradável, né? Então, hoje eu viajo, é claro que é uma viagem bem diferente, né? Não é uma viagem de turismo, né? Porque tem toda a responsabilidade, uma carga em cima, né? Eu não tô indo com a minha família, sabe? É diferente. Mas é sensacional. Do ponto de vista profissional, acho que é um dos maiores projetos que eu tenho e que eu mais aprendi, assim, né? Até porque eu não estudei jornalismo, eu estudei audiovisual, estudei cinema, mas eu tenho que me apropriar da linguagem do jornalismo para poder desenvolver esses programas, né? Então é meio que na prática, meio que na marra. Às vezes chega lá, tu tem que conhecer uma cidade, né, que tu não conhece, tu tá fora do teu país, o pessoal que não fala a tua língua, e tu tem que produzir conteúdo, né? Então o que tu faz tu compra um livro antes sobre o país, começa a ler tudo que tu pode, pesquisa coisas na internet, e aí chega lá, mas sempre dá um imprevisto que outro, né? E às vezes tem que correr pauta no meio da rua mesmo. O pessoal tá passando, bom, vocês estão acostumados com isso, o pessoal tá passando e diz, quem sabe tu me dá uma informação sobre isso, sobre aquilo, quer aproveitar e dar uma entrevista pra gente, a gente é de uma TV do Brasil, tá fazendo isso, fazendo aquilo. Às vezes a gente chega num monumento, a gente não sabe o que é aquele monumento, não sabe o que representa para aquela cultura aquele monumento também. Sei lá, aos olhos de um turista, putz, legal, eu vou lá, bato foto, né? Sei lá, publico na internet ou guardo para mostrar para meus filhos, para minha mãe, meu pai, sei lá. E a gente precisa saber porque aquele monumento deve estar no programa, né? E tu já passaste por alguma situação inusitada envolvendo as suas viagens? Sim, na última viagem que a gente foi para a China com comida, né? Foi bem complicado, assim. É uma cultura totalmente diferente, eles estão acostumados a comer coisas muito diferentes da gente, assim. E eu sou meio fresco com comida, assim. Eu tô tentando mudar o meu hábito, mas isso por causa dessas viagens também, né? Em função das viagens. E também de tempo ruim, né? A gente estava na China, a gente tinha 8 dias nessas 2 cidades que a gente ia ficar na China. E a gente tem que produzir conteúdo. São 2 programas, geralmente um programa em cada cidade, 2 programas de meia hora cada. Só que eu não posso me apropriar da linguagem de subir trilha e botar imagens bonitas, tem que ter conteúdo, tem que ter coisas acontecendo, né? A apresentadora tem que entrevistar pessoas, tem que viver as experiências do local, né? E choveu muito durante os 8 dias que a gente estava lá. E eram só os 8 dias que a gente não tinha como adiar, ficar mais dias lá, porque depois a gente ia para a África do Sul também, e é tudo contadinho, né? E aí então a gente tem que dar uns truques, sabe? Tem que se adaptar ao local, e aí vai desenvolvendo a própria linguagem do programa, sabe? Porque como é um programa, meu pensamento na hora da chuva lá, e a gente tinha que desenvolver foi que é um programa de turismo. Turista pode pegar chuva. E o que se faz quando se pega chuva? Mas até tu chegar a esse raciocínio, fora de casa, comendo mal, dormindo mal, com um fuso horário trocado, não tem tempo para te adaptar, é complicado, mas vai tudo se dá um jeito. Assim. Fala um pouquinho dos bastidores desse seu programa, como é que ele funciona? Então, vou contar um pouquinho dessa última viagem, então, que é o que está mais fresco na memória. Assim. A gente levou eu acho que com as conexões foram quase 50 horas para chegar lá. A gente chegou lá e era um dia de produção já contava com aqueles 8 dias que a gente tinha lá, o dia que a gente chegou. Então tu sai daqui às 10 da manhã, tu chega 2 dias depois, de noite, mas é de manhã aqui.
é bem complicado. E aí tu tá eufórico porque tu chegou num país que, né, eu pelo menos, óbvio, eu esperava ir para a China. Eu espero conhecer todos os países do mundo pelo fato de gostar de mochilar, gostar de viajar. Mas, então tu chega lá eufórico, sem sono, né, tendo que dormir porque no dia seguinte tu tem que produzir de manhã cedo. Então aí já começa por aí, né? Aí tu acorda de manhã bem cedo, tenta dormir, né? Acorda de manhã bem cedo e corre atrás de pauta. Algumas coisas a gente já tem, claro, porque sai daqui, mas mesmo as que saem daqui já mudam, porque quando tu chega lá tu percebe que não, talvez isso não seja uma pauta interessante. Então, por exemplo, do primeiro dia a gente desceu do hotel e Guangzhou, que foi a primeira cidade, é uma cidade gigantesca, é muito grande, é uma das maiores cidades do sul da China, assim, cidade comercial importantíssima para a China. E aí tu não sabe por onde tu começar, é muito carro, muita gente, muita coisa, tu pensa, meu Deus, o que eu vou fazer, para onde que eu vou, né? Vamos caminhar. A gente, logo muito perto, assim, a gente encontrou uma feirinha de rua chinesa, aquelas que a gente assiste nos filmes, assim, para mim foi a memória que eu tive, assim. A gente disse, é isso aqui é interessante, porque a gente acha interessante, a gente tá lá e brilhou o olho, então a gente tem que acreditar também no que a gente vê lá, né? Então, vamos começar por aqui, então. E aí, à medida que tu vai desenvolvendo as pautas, tu vai ficando mais tranquilo, porque tu tem 3 dias, tinha 3 dias e meio em Guangzhou, então o primeiro dia é um dia muito, muito tenso, assim, porque tu não sabe como vai render o dia. À medida que tu vai conquistando as pautas, aí tu vai relaxando, tu vai pensando, não, eu já tô com um programa praticamente garantido, já tá mais tranquilo, sabe? Quando não cai a pauta, peraí, muda tudo. É complicado, foi uma questão que a gente estava em Hong Kong, a gente foi num pico turístico que era que tu vê a cidade lá do alto, assim, e a gente estava indo para lá e estava meio que garoando, assim, mas é complicado porque tem uma questão da poluição, então tu nunca sabe se vai chover ou se é só a poluição mesmo. Isso é bem difícil, é uma coisa que eu não contava com isso, até para fotometrar a própria câmera é complicado, porque é uma luz muito difusa, assim, e aí então tem a nuvem, sei lá se eu posso chamar aquilo de, né, a sujeira, né, da poluição. Em cima disso tem as nuvens. Então se o sol bate direto na poluição, a luz fica de um jeito. Se está passando uma nuvem, a luz fica de outro. Então é complicadíssimo de filmar lá. Eu não tinha a menor ideia de que era assim, né? Nem tinha passado pela minha cabeça. Eu sabia que era poluído e tal, mas não tinha passado pela minha cabeça da parte técnica, como seria isso. Então a gente chegou nesse pico, o tempo fechou, não dava para ver nada lá embaixo, e era uma pauta mega importante, porque é algo assim, tu vai para Hong Kong e não vai para lá, como é que isso não vai ter no programa? Beleza, toca a ficha, vamos se virar e vamos lá, sabe? A gente deu azar, infelizmente está fechado, mas com certeza é um local que as pessoas devem vir conhecer, né? Aí tenta mostrar o que dá, sabe, para mostrar, e é isso, sabe? Felipe, recentemente tu te formaste em fotografia. Fala um pouquinho aí desse teu lado fotógrafo pra galera. Tá bom. Na verdade, eu busquei me formar busquei a fotografia justamente por esse meu interesse pelo cinema, né? Na verdade, foi um grande... na verdade, não foi uma decisão assim, eu vou fazer fotografia, porque eu tinha me inscrito em um outro vestibular. Assim, estudei audiovisual em Porto Alegre, né? Porque eu já trabalhava com audiovisual. Voltei para Caxias porque eu gostaria de passar mais tempo com meus pais. Eu percebi que eu não conhecia meus pais como eu deveria conhecer. Aí então voltei para cá pelo fato de que sai adolescente briga muito e tal. Então eu gostaria de saber porque eu gosto de contar histórias e eu não conheço a minha própria história. Então por isso que eu retornei para casa. Exato, eu voltei para casa porque eu quero contar as histórias dos outros, mas eu não sei a minha história, entende? É meio que isso, assim. Aí então voltei a morar com meus pais e aí eu comecei a estudar, buscar alguma coisa para estudar, eu não ia ficar aqui sem estudar, né? Aí eu fui buscar uma faculdade e estava tendo um curso de graduação em artes visuais. E aí no momento que eu fui me inscrever, aquele curso não abriu, esse curso fechou. E aí como reopção eu peguei fotografia, porque também tem a ver com a linguagem audiovisual.
e foi o maior acerto que eu fiz, assim, porque os últimos trabalhos que eu tinha feito até então era de diretor de arte, e eu gostaria de seguir nessa área. E aí então eu fui para fotografia e acabei percebendo que não, eu gosto de dirigir, né? Até pelo meu envolvimento com atuação, né? Meu envolvimento com música, com essas linguagens. E aí eu percebi que não, eu gosto de contar história, eu gosto de dirigir. E aí então eu fiz todo o curso de fotografia voltado para o audiovisual. Até os projetos que eu entregava, os trabalhos que eu entregava, os professores cobravam para entregar fotografias, eu sempre entregava vídeos. E os professores sempre entenderam, porque esse sempre foi meu foco, né? Então eu me formei, foi muito bom, obviamente, né? Porque eu tenho um ponto técnico bem desenvolvido, né? Que é a técnica da fotografia, que tem tudo a ver com cinema, né? Tu foste selecionado para participar do Festival Internacional de Cinema de Gramado e Festival Internacional de Cinema de São Paulo. Como é que é ver o teu trabalho sendo reconhecido? Então, isso foi um pouco antes do audiovisual entrar de vez na minha vida, assim, de eu decidir que não, eu quero ser diretor, estudei fotografia, fiz a pós em direção de cena, né? Isso foi antes. Eu tive o privilégio de trabalhar com um diretor que é meu amigaço, que é o Vinícius Guerra, e aí ele me convidou para atuar num curta dele, né? E aí esse curta recebeu essa indicação para ir para Gramado e depois para o Festival Internacional de Cinema de São Paulo. E a partir daí eu comecei a perceber, opa, peraí, eu sou ator, eu curto muito isso que eu faço, mas tem um outro lado da coisa que é muito legal também. É isso, tem um outro lado da coisa que é muito legal também. E aí a partir daí não, antes já, mas isso ajudou muito para eu começar a gostar bastante de cinema e querer desenvolver esse outro lado no cinema, né? Tu não é só dos bastidores, e o teatro e a música acabaram sendo consequência. Fala um pouquinho desse teu lado aí também. Comecei a estudar música com uns 12 anos, mais ou menos, mas desde antes já tinha instrumentos, vários instrumentos em casa, eu sempre ficava mexendo nos instrumentos, sempre foi muito tudo de ouvido, assim. Eu fiz poucos meses de aula, na verdade, eu nunca estudei, assim, por isso eu até digo assim, eu sou um músico, mas eu não sou um músico, assim, depende de quem está do meu lado, assim, eu digo, sabe? Porque hoje sim, eu toco na Volks, né, já tive outros projetos de música e sim, eu toco com músicos de verdade, assim, né? Eu digo sempre que eu sou muito mais metido do que qualquer outra coisa, assim, em tudo, na verdade, né? Isso faz eu crescer profissionalmente em todas essas áreas, né? E é isso, a gente tem, aí voltando à sua pergunta, comecei a desenvolver esse meu lado músico muito cedo, aí depois na escola mesmo comecei a atuar nos espetáculos de colégio, né? E aí depois comecei a trabalhar profissionalmente com isso, foi meu primeiro trabalho remunerado de verdade, foi através do teatro, né? E aí depois comecei a desenvolver essa paixão pelo cinema, por atuar em curtas. Comecei a atuar em teatro, depois comecei a ser convidado para atuar em curtas, e aí comecei a desenvolver essa minha paixão por trás da câmera. Aí uma coisa foi levando a outra e eu comecei a estudar essas coisas e hoje eu faço tudo isso, assim, né, paralelamente, assim. Quais foram os momentos mais marcantes de toda a tua carreira? De toda a minha carreira, eu acho que os lançamentos dos 2 discos da Volks, né, isso com certeza, porque é algo que a gente deixa, né? A gente vai passar e a gente deixa, né? Todas as estreias de espetáculos, né? Assistir os curtas em estreias também, todas as estreias são momentos importantes. E no audiovisual, acredito que esse projeto de viagens, né? Tem sido algo muito prazeroso, né? Ano passado ter começado a trabalhar com documentário também, sabe? As próximas estreias que vão vir, sabe? Acho que se eu pudesse escolher uma coisa, eu diria as estreias de tudo, né? Qual é a tua maior inspiração no meio de tantas formas de arte que tu vives? Eu acho que são as histórias, né? Acho que eu curto contar histórias, assim. Por isso que eu trabalho com música, por isso que eu trabalho com teatro, por isso que eu trabalho com audiovisual. Eu acho que durante muito tempo eu falava mais do que eu via, assim. E de um tempo para cá que comecei a trabalhar com audiovisual, eu percebi
o quão melhor é ouvir do que falar, né? E aí, então, todo mundo tem uma história muito interessante a ser contada. E é isso, eu me interesso por elas e eu gosto de contá-las, né? E transformar elas também, né? Porque quando a gente conta histórias, a gente transforma elas, né? Elas aconteceram de um jeito. A gente nunca vai conseguir contar daquela maneira. Exatamente. Então ela sempre vai transformando. Eu gosto disso, sim, também, de transformá-las. Felipe, muito obrigada por compartilhar as tuas histórias aqui conosco hoje, o teu talento, a tua simpatia. Muito obrigada pela tua presença no nosso programa. Eu que agradeço o convite de vocês. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Vejo você na próxima história. Até lá. Tchau, tchau.